E aí, pessoal, beleza? Quarto episódio do Pumping Talk, o melhor podcast da gurizada. E hoje com o nosso primeiro convidado oficial, Jean Kunen. E aí, Jean, feliz de estar aqui? Sim, estou muito feliz pelo convite, né? Até comentei lá na página de vocês, quando vocês lançaram, que eu queria ser convidado. Falei, garanto meu convite aí. Show demais, cara. Na hora, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos agradecer os nossos patrocinadores, vai né? lá, Jean. Primeiro, a Meta Fitness. Meta aqui, Fitness. que a gente trabalha. Rua Itabira, 1503. Só não corta a avenida para a esquerda, faz contorno. Farmácia Brasil, Drogaria e Manipulação. Vida Ativa Suplementos, lá de Beltrão. Do Thiago. Thiago. Pizzaria Dom Carlos. Valeu, Grande, do Cadu. Queremos o desafio, Cadu. E a Med Infuse, o Instituto Desafio de Saúde e Pizza. Performance, lá do Dr. Edson Socol e do Felipe Balém. E da Pri também, né? Senão da ela Pri. fica braba. Isso aí. Então, pessoal, Gia, fala um pouco de ti para quem ainda não te conhece. A gente já te conhece faz um bom tempo, acho que eu te conheço há 3 anos, o Gia por aí, mesma época, né? Por aí também. E que mudança, né, cara? Fala um pouquinho. Então, eu falar basicamente da profissão, falar assim, eu comecei na educação física por causa da dança, né? Eu dançava hip hop, pra quem não sabe. E eu gostava muito, cara. Eu era aqueles caras maníacos, assim, por dança. Eu ficava na faculdade dançando nos corredores. Os professores, se falar da época da faculdade, vão lembrar disso. Eu era cara maníaco. Nem parece mesmo as pessoas. Será que tem vídeo no Insta pra gente ver depois? Não, tem vídeo no YouTube, cara. Se jogar no YouTube, você acha os vídeos meus lá. Só que assim, chegou um período ali da minha vida que eu quis começar a trabalhar com musculação, né? Eu vi um colega meu que ele se deu muito bem na parte da musculação. Cheguei no apartamento dele e tava um apartamento lindo, assim, falei, pô, cara, que massa. Daí ele falou quanto que ele tava ganhando e querendo ou não, a dança não remunera muito bem, né? Tipo, você tem que dar muita sorte, assim, pra remunerar bem, você tem que ter muito talento e é algo difícil, né? E qual que é o mercado de trabalho da dança, assim, pra quem é dançarino? Pra ganhar dinheiro seria, tipo, mais trabalhar com artista, né? Trabalhar em turnê, trabalhar nessas coisas, assim, né? Porque, assim, só espetáculo, campeonato, ou é você abrir um estúdio em uma cidade grande, onde você consegue uma hora aula que vale Legal. a pena, e aí vai ter também um público legal e ganharia bastante dinheiro. Show. Talvez me faltou coragem na época para mim sair de Coronel, de Pato Branco e ir para um lugar maior para tentar essa sorte. Mas eu também não era a pessoa mais talentosa, eu era uma pessoa extremamente esforçada, mas não era a pessoa mais talentosa para isso, né? Eu cresci, fui até em grupo profissional, mas foi muito mais pelo esforço do que propriamente por talento, né? Porque eu treinava um monte, eu sempre me dediquei muito, estudava muito, era o nerd da dança também, igual na musculação, tudo eu viro o nerd das coisas. E daí eu estudava, lia e procurava os documentários, via o que a galera antigamente fazia, era apaixonado pela dança, a parte mais old school, os caras... Patrick Swayze. Eu gostava, tipo... Eu tive aula com o Sugar Pop, que foi o cara que ajudou a fazer a thriller, né, do Michael Jackson. Tive aula com um monte de cara assim, da old school. E foi bem legal assim, o período. Gostei muito do período da dança. Só que chegou o momento que eu comecei a trabalhar com musculação após terminar a faculdade. Sempre gostei muito da parte de fisiologia do exercício, de biomecânica. Gostava muito de coisas relacionadas ao treinamento. Comecei a trabalhar com musculação e com o tempo eu vi, cara, que eu perdi aquele amor pela dança e comecei a gostar muito mais de musculação. Justamente. Daí eu comecei, faltar treino de dança, porque eu preferia treinar, daí tinha aquele mito de que se você fizesse muito cardio você ia perder massa, e daí na época eu pensei, eu não quero perder massa, tô me esforçando aqui, daí eu comecei... Fica só com a massa. Vou ficar só com a massa. Não, que hoje a gente sabe que não é, né, que não é assim, né, que depende muito do dano e tal, mas na época tinha esse mito, então... Eu acabei indo abandonando assim um pouco a parte da dança e começando a entrar mais na musculação. Até dei aula de zumba, cara. Dei aula de zumba porque era o que dava dinheiro. Não gostava de dar aula de zumba, adorava meus alunos, tá? Todos os meus alunos eram os queridos, mas eu não gostava de dar aula de zumba. Eu dava por causa do dinheiro mesmo. Então, dei aula um tempo ali e tal, daí fui pegando personal e, cara, eu vi que eu gostava mesmo do negócio. Aí eu comecei a estudar. E como eu vim da dança,
E agora não paro mais de falar, se não deixar. Pô, fica à vontade, cara. Como eu vim da dança, eu vim com várias lesões. Vim com lesão no ombro, vim com lesão no joelho. E aí eu já tinha também alguns desvios posturais, tipo escoliose, etc. Então isso me prejudicou muito no início da musculação. Aí isso vai entrar o porquê que eu comecei a estudar biomecânica. Porque, basicamente, quando eu entrei na academia, eu não conseguia fazer uma elevação lateral, uma elevação frontal, uma elevação lateral, sem sentir dor no... assim, compensar com o trapézio. Eu não tinha estabilidade nenhuma no ombro. Então, tipo, o desenvolvimento eu demorei mais de um ano para conseguir fazer. Porque eu não conseguia fazer de dor no ombro, sabe? Sim. Então, Você fazia aquelas paradas dela. eu fazia... luxava o ombro, né? Que agora não consegue nem esticar, mas... inclusive tem vídeo ali, se você procurar. Procura um retrospectivo de 2015, tem vários videozinhos assim, curtinhos que eu gravei naquele ano. Que massa, cara. Então, tipo, na época, assim, eu não tinha estabilidade nenhuma no ombro, até porque eu fazia essas luxações. Isso, por que eu conseguia fazer essa luxação? Porque hipermóvel, a articulação tava com hipermobilidade, né? Hipermobilidade, os músculos estabilizadores não existiam, basicamente, Sim. né? Não... De fazer muita parada de mão. Então, eu não fazia muito break, né? Que seria essa parte mais que seria mais acrobática, etc, né? Eu dançava mais hip hop, essas coisas. Olha, vai... Vamos botar aqui. Esse daí, gurizada, é o Jean. Jean Old School. Olha o tamanho do cara, era gigante. Ele. Caraca! Nossa senhora. Pô, passado condena, né, cara? Tá louco. Pô, ele tá... E problemas técnicos. Calma aí. Mas vamos... E a musiquinha? Tem a musiquinha? Que isso, Junto. xinga. Aí tá o Patrick ali, ó, junto. Não dá copyright, não? Algumas são autorais. Jaquetona anos 80, né? Por que não? Nessa época ainda era diferente usar essa jaqueta, né? Hoje em dia já tá todo mundo usando. É no Centro de Artes aqui, quando eu dava aula lá. Ali, ó, parte do braço. Nossa, velho! Eu não sabe que E o o pessoal- ombro tava estourado, né? Por quê? Quantos anos você tava aí, Jean? Aí era 2015 eu tava com uns 19, 20 anos. 19 anos, velho. 20 anos ali. Você é né? doido, velho. Só eu que não tenho barba mesmo. Não, eu tenho barba desde os 14. Tamo junto. Aí já deu pra ter uma noção aí. Já tem um monte de videozinhos. Jean, melhores momentos? Cara, mas é difícil fazer essas paradas, né? Não, eu treinava bastante, assim. Que nem eu falei, eu comecei a dançar, eu era o menos talentoso, assim. Sabe aquele mais desengonçado? Era eu, né? Mas eu era o desengonçado e o esforçado. Quantos anos você levou pra ficar nesse nível, assim? Eu dancei durante 9 anos, né? Ali foi um dos últimos anos, né? Até eu melhorei um pouquinho depois desses vídeos ali, mas daí eu não tinha o costume de gravar muito, né? Eu gravava Sim. muito de vez em quando. Esses aí era a maioria que eu gravava na rua ali, um pedacinho do ensaio. Pode crer. Naquela época eu acho que a gente não tinha essa noção de usar as redes sociais igual, tipo, a gente tem hoje, sabe? Isso era outro assunto que a gente ia... Outro assunto que a gente ia chegar contigo. Hoje, cara, acho que todas as academias, as pessoas na cidade hoje te conhecem pelo trabalho na rede social. Talvez não chegaram a conhecer pessoalmente ainda, mesmo sendo uma cidade pequena, mas hoje tu faz um trabalho de rede social bem grande, né, cara? Você entra no teu Instagram ali, dá pra ver que é tudo estilizado pra tua marca e pra quando as pessoas veem no post já associar contigo.
Como é que começou esse trabalho de mídia, então? Então, aí eu devo muito a um professor que abriu minha mente sobre isso, que foi o professor André Albuquerque. Ele é um professor que, cara, na parte de mídia social, ele arrebenta. Ele é um cara que dá aula de biomecânica, né? Ele é muito conhecido, né? Já veio aqui acho, na Unidep. Sim, esses tempos atrás aí. Então, ele é um cara que me abriu as portas ali, a questão da biomecânica pra mim, mas eu acho que o que mais mudou na minha vida, assim, que ele mais me ajudou foi realmente essa parte da mídia social, porque ele fala muito no curso dele sobre isso. E qual foi o impacto que você sentiu, tipo, depois que você começou a tratar com mais detalhe a mídia social? Sentiu muito impacto na questão de aluno, visibilidade? O começo é crítica, né? O começo que você recebe mesmo é crítica. É os teus colegas falando mal de você, a galera falando, o blogueirinho, a galera começa a te zoar. Então demora um tempo. E até porque no começo a gente não faz as coisas com uma qualidade tão boa. Então a gente vai soltando lá e até a gente aprimorando e ter uma qualidade, demora. Mas assim, com o tempo, com o passar do tempo, sim. Hoje, graças a Deus, eu tô com os horários do personal cheio. Né? Eu não consigo pegar mais alunos, às vezes até fico triste não conseguir pegar mais alunos, né? Tem muita gente que me procura e eu acabo jogando mais para consultoria online. E na consultoria online, hoje também eu estou com limite de vagas, porque eu não consigo também abraçar todo mundo. Então, tipo, eu sempre vou liberando semana a semana as vagas, né? Conforme eu vejo que vem a demanda, né? E às vezes tem semana que dá na segunda, eu já estou com as vagas cheias e já não dá para pegar mais ninguém, sabe? Então, tipo, mesmo com eu forçando um pouco, né? Eu vou um pouco além do que era o meu planejado. Domingo à noite, domingo de tarde, praticamente semana inteira tá ali em função do teu trabalho. Basicamente hoje eu fico de domingo a domingo, assim, trabalhando. Eu tiro uma folguinha ali no final do sábado à tarde, ficar com a minha mina. E eu tiro um dia na semana também, à noite, para ficar com ela, assistir um filme e tal. Mas, no geral, assim, eu fico a maior parte do tempo trabalhando, realmente. Respondendo os alunos, como eu faço parte da consultoria online, tem a parte também de feedback. Então, os alunos mandam vídeos para correções e isso também é algo que toma bastante tempo. Então, a gente fica ali muitas vezes respondendo os alunos e dando essa atenção a mais, né? E, como foi feita a pergunta ali, nessa parte das mídias sociais é o que fortalece o lado da consultoria online. Hoje eu acho que não tem como você ter uma consultoria online forte se você não tem uma mídia social forte. Né? Acho que se você não posta nada, se você não posta nem teu lifestyle, nem nada na mídia social, tipo, dificilmente você vai ter bastante aluno de consultoria online. Sim. É o carro-chefe, né? A porta de entrada para quem entra no teu perfil. Se você não tem na minha visão, se você não tem exposto lá o que você faz, por que a pessoa vai querer fazer parte do teu projeto? Exatamente. E às vezes eles pegam muita informação ali, né, que acaba não tendo na consultoria ali, não que não tenha na consultoria, né, mas que não foi tratado o assunto. Às vezes a pessoa não teve essa dúvida, né, não surgiu a dúvida, e lá ela consegue achar vários conteúdos. Eu acho muito da hora o que você faz. Obrigado. O que eu tento passar, assim, no geral, passar umas dicas que seja útil pra galera, assim, pro geral mesmo. Gerar informação. Porque eu acredito que para mim, né, pelo meu objetivo, quanto mais eu conseguir gerar uma informação útil que ajude as pessoas, mais eu vou conseguir, às vezes, o cara conseguiu me ajudar aqui sem ser meu professor. Então agora eu vou lá, vou contratar se fosse ele. meu professor, né? E muitas vezes até mesmo na consultoria online eu uso muito conteúdo que eu faço no Instagram. Às vezes eu quero explicar um exercício, eu já fiz um vídeo pro Instagram me explicando esse exercício detalhadamente. Eu só pego e mando, falo, todas as dúvidas que você tem nesse vídeo eu explico. Então eu já tenho um material pronto ali. Então você já vai também criando conteúdo para você melhorar a tua própria consultoria online. Interessante, né? Você pega também meio que em geral, assim, de dúvidas, assim, consegue fazer um conteúdo em cima disso, né? Sim. Uma dúvida em comum, assim, né? A questão de agachamento, sei lá, por que não passar o joelho, tá ligado? A galera deve surgir muito essa dúvida na consultoria ali, eu passo ou não passo, né? Daí você já tem, tipo, algo que você pode criar um conteúdo em cima. O que mais me ajuda a gerar conteúdo é os professores que não estudam, cara. Eu ia tocar nesse assunto agora. Eu acho que nobrifica a profissão, porque você vendo que tem profissionais competentes por um preço que você está ali, que você pode contratar ele, isso também obriga o cara a ficar bom também,
ou ele vai cair no mediano, ou vai cair no esquecimento. Então, obriga os outros profissionais da área também a melhorarem. Não concordam? Obriga, com certeza. Eu acho que hoje a educação física cresceu muito, assim, sabe? Embora sempre quando a gente vai falar de treinamento, a gente vai ter discordâncias, assim, né? Tipo, você vai pensar de um método, vai pensar de outro. Mas eu acho que hoje, assim, no geral, cara, os treinadores, eles estão com a mente muito mais aberta, eles estão muito mais receptivos, por exemplo, à ciência. A ciência, há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, você falava de ciência, cara, que ciência, prática, não sei o quê. E agora a galera tá entendendo que você alia a ciência à prática. Que muitas vezes a ciência ela vem mais para comprovar algo que você já fazia na prática. E às vezes tirar algumas dúvidas sobre questões práticas, tipo a panturrilha. Eu era um cara que achava que, nada a ver, pé mais aberto, pé mais fechado, para fazer panturrilha. E a gente tem hoje artigo mostrando que conforme você muda a posição do teu pé, você consegue mudar a ativação na panturrilha. Então, o pé mais aberto, ele vai trabalhar mais o gastrocnêmio medial, pé mais fechado, você trabalha mais o gastrocnêmio lateral. Isso, daí quando você deixa neutro, você tende a trabalhar as duas porções em igualdade. Interessante. Eu vi nesse assunto, vi um cara também comentando sobre trabalhar o sólio antes dos gastrocnêmios. Porque o sólio ele teria mais força para aguentar um tranco do treino, assim, daí você trabalha a panturrilha sentada antes, e daí faz a panturrilha em pé depois para ter uma ativação melhor de gastrocnêmio, né, que seria o que fica mais destacado. Fazer tipo uma pré-exaustão. Seria interessante, né? Eu nunca testei nem em mim, nem em meus Pedro alunos. colocou em prática. E aí, o que você sentiu? Cara, eu gostei muito, realmente, só que é difícil isolar bem panturrilha, você ter uma consciência corporal, assim, mas de fato, você falhar o sólio antes para depois usar gastrocnêmio deu uma ajudada, assim, para melhorar a proporção da minha panturrilha, assim, porque eu tenho um sólio bem desenvolvido e meu gastrocnêmio é bem curto por causa do meu encurtamento do tendão calcâneo. Então o gastrocnêmio ele não desenvolve tanto quanto o meu sólio, mas aí nessa estratégia assim consegui falhar bem o sólio, só que daí tem que jogar uma carga para você falhar mesmo, né? Tem que falhar, fazer o sólio ir até a falha, para daí trabalhar com o gastrocnêmio. Eu acho interessante, eu acho bom mexer nessas variáveis aí. Tem muita coisa que eu acredito que sobre isso, não sei se deve ter algum artigo ainda, mas tem muita coisa que não tem artigo, mas a gente já consegue colocar em prática. Então, às vezes a gente tem que fazer também, agora me esqueci o nome da palavra, extrapolar. A gente, às vezes tem que extrapolar o resultado de um artigo para a gente tentar chegar à conclusão de outra coisa, porque o treinamento ele vai avançando muito mais rápido, às vezes, que até mesmo a ciência consegue avançar, porque é um trabalho fazer um artigo, é um trabalho a chave voluntária. E nem todo artigo é 100% fidedigno ao que ele está escrito. Tem Às vezes tempo até fazer uma análise, né, cara? Não é em 2 meses que você... Por exemplo, os artigos do Covid, que mais de 60%, 50% dos artigos que foi feito na época hoje caíram por terra, porque justamente foi feito muito apressado, eles não conseguiram fazer as verificações necessárias. Hoje, aqueles artigos que as pessoas consideravam como real antes, foi ver que hoje não é bem assim que funcionam as coisas. Musculação é a mesma coisa. Você vai abrir uma lista de 10 artigos e vai encontrar 2, 3 legais ali, um muito bom, 2 muito bons, o resto talvez vai ter que ter essa... Inclusive isso daí é um negócio que a pessoa, quando ela vai ver um artigo, ela tem que estar ciente disso, tem que saber escolher os artigos bons para ter o estudo. Tem até um rapaz no Instagram, é Igor, acho que é Checker, eu não lembro agora o sobrenome dele, mas é Igor depois, qualquer coisa, se alguém quiser, eu posso passar o Instagram dele. Ele vende até um material para você conseguir avaliar os artigos e a qualidade dos artigos científicos, ele tem uns e-books sobre isso, então é muito interessante, justamente por isso. Até mesmo recentemente um grupo aqui brasileiro fez um artigo ali onde comparava hipertrofia de glúteo com elevação pélvica e hoje a gente vê assim como algo muito questionável esse artigo, né? Então a gente tem que realmente analisar com calma. Daí teve até um outro artigo de um grupo muito bom que é um pré-print, né? Então a gente também não pode ter uma conclusão definitiva sobre isso, porque ele ainda não teve revisão por pares, né? Então, quando a gente vai analisar um artigo, a gente tem que ver tudo isso. Se ele é um pré-print, ele já teve revisão por pares? Como que foi essa questão da revisão por pares? Esse autor,
Será que ele não tem conflito de interesse? Porque tem tudo isso, né? A gente tem que analisar todas essas questões antes de dar aquele artigo como uma regra definitiva, né? Porque a ciência também evolui. Então, um artigo que hoje está falando alguma coisa, amanhã você pode ter uma prova ou mais provas que vão em outra direção. Sim. Não é porque algo não está escrito que ele não existe. Só que ainda não descobriram. Basicamente isso. Pode ser também. Viu, Gê? Uma outra coisa aqui, queria ver contigo, você fez a faculdade de Educação Física, né, se formou, você fez outras especializações depois, né? Conta um pouquinho sobre essas especializações e o que elas são, qual a aplicabilidade que você vê nelas no teu trabalho hoje como personal. Então, a primeira especialização que fiz foi em dança, né? Essa, basicamente, hoje, pra mim, não me ajuda muita coisa. Nem na época da dança ajudou muito, né? Seria mais... Então, tipo... tem uma pós em dança, tá? Beleza? Mas leva ele leva ele numa balada, ver se ele não vai... Aí, na balada... do Bolsonaro. Tá louco? Então... A primeira foi essa em dança, tipo, foi muito legal, sem experiência, mas não me trouxe muito resultado. Para hoje, para o que eu faço hoje, não me trouxe muito resultado. A segunda foi em personal trainer, essa já me ajudou bastante, porque eu consegui ter alguns conceitos básicos, assim, bem interessantes que eu aplico até hoje, né? Tem muita coisa que eu aprendi naquela época que hoje já caiu por terra, né? Mas no geral, assim, para aquele momento da minha vida foi um bom start, né? Agora, a melhor pós que eu fiz, cara, foi no Instituto Valorize, foi uma pós-graduação de biomecânica. Eu digo que não só pela qualidade dos professores, mas pela qualidade dos colegas. Cara, quando você tem uma turma que tem muita gente boa, o nível da aula sobe. Então, o que acontecia? Chegava um momento lá que tava eu e mais uns alunos chatos, a gente questionando os professores já, né? Porque tipo, a gente... Gerando a discussão, fazendo a roda girar. Exato, a gente tava lá já, tipo, conversando com os professores, batendo às vezes no mesmo nível com alguns professores. E teve alguns professores, tipo, brilhantes, tipo o Thiago Trindade, que é um cara que eu conheci na pós-graduação, um cara brilhante. Aprendi muito com ele, me ajudou muito. Então, a pós-graduação de biomecânica, não só pelos professores, mas também pelos colegas, ela foi a pós que mais me ajudou. Muito conceito que eu aprendi na pós-graduação, eu usei na prática, eu consegui ajudar muito cliente, consegui ajudar pessoas e também me ajudar na questão financeira. Porque, cara, quando você pega um cliente, por exemplo, eu tinha uma cliente lá que ela sofria com síndrome do piriforme. Graças a uma aula do Thiago Trindade, eu consegui aprender alguns alongamentos, algumas liberações. E eu consegui ajudar essa cliente a não sentir mais essa dor ali no glúteo, né? Pela compressão do nervo ciático. E essa aluna, cara, vai ser eternamente grata para mim. Então, quando você tem um aluno que você consegue ajudar ele, que você consegue tirar uma dor do cliente, cara, ele não te abandona. Agora o cara da estética, às vezes ele te abandona. Ele fala, pô, tem um treinador mais famoso ali, eu vou com ele. Agora, se o cara que tá com dor, que você ajudou, que você cuidou dele, cara, dificilmente ele vai te abandonar. Então, nesse quesito, sim, a pós-graduação me ajudou demais. E teve outros cursos, né? Eu fiz diversos cursos. Teve o BOP, né? Que eu acho que foi um curso que mais me agregou, que é um curso de biomecânica, né? Basicamente se faz análise postural, de avaliação postural. Você vai também fazer as correções durante os exercícios e também ele fala muito sobre a finalidade de alongamentos, de exercícios para fazer esse ajuste, né, de equilíbrio muscular. Além dele falar também de periodização, etc. Mas o que eu mais gostei ali no BOP, assim, que foi mais útil para mim, foi de fato essa parte ali da correção postural. Porque isso é o que hoje seria uma marca para mim, né? Muita gente me procura graças a isso. É o carro-chefe hoje. É o meu carro-chefe, a questão da... Porque a galera me procura sabe que não vai ser, que ela não vai ganhar só estética, que ela vai ganhar também funcionalidade, qualidade de vida, né? Então, tipo, o BOP, na minha opinião, né? Bases organizacionais do treinamento esportivo do professor Éder Lima foi basicamente o curso assim, que mais me ajudou nesse quesito. Então, depois tem outros cursos, né, cinesiologia e etc., mas a gente sempre tem que estar se atualizando. Mas, dito isso, as especializações e os cursos me ajudaram demais, né?
Acho que tu ia se dar muito bem na faculdade de fisioterapia. Ia encaixar legal. Então, talvez seja uma possibilidade para o futuro. Já conversei até com um colega meu lá de Cascavel, que é o Flávio, que ele faz fisioterapia, e eu já pensei nessa possibilidade. Talvez no futuro eu encaixe uma fisioterapia também, porque eu acho que dá para aliar as duas áreas muito bem dentro do treinamento. Com certeza. Essa parte, inclusive, de reeducação postural, de alongamento, mobilidade, a gente aprende muito na fisioterapia. Então, você vem com a experiência bem rica da fisio para aplicar na educação física. Síndrome do piriforme, que a gente está falando, eu aprendi na fisioterapia. Liberação, alongamento, mobilidade, você pode fazer. Então, casa muito bem as duas áreas. Teve uma vez que você me mandou uma aula, que você estava tendo um congresso, acho, de fisioterapia. Acho que sim, é. Cara, era sobre reabilitação do joelho. Eu uso muito aquela Top, aula, né, cara, até hoje. É muito tipo, bom a noção, por exemplo, que a fisioterapia usa muito a bicicleta para reabilitar o joelho, né? Sim. Então eles usam e a gente às vezes tinha aquela dúvida, tá, mas como que é a intensidade da bicicleta? A gente sabe, pô, não pode ser muito leve, tem que gerar uma certa estabilidade. Então você trabalha com a bicicleta ali com uma carga ali que não seja prejudicial para o cliente, mas que ele tenha que gerar certa estabilidade, você trabalha com exercício de cadeia cinética fechada, etc. Então tudo isso me ajudou muito na época, né? Porque na época eu estava mais cru e eu uso até hoje, né? Dentro do justamente meu trabalho. conceitos básicos que a gente lá atrás, quando a gente aprendeu, tipo, era um negócio muito revolucionário. Hoje a gente olha para trás, a gente já consegue adicionar 2 coisas, 3 naquele aprendizado, mas ter esse aprendizadozinho bem básico é sempre muito importante para o profissional aplicar na área. Estava falando antes de treinamento lá, da discussão que vocês têm lá dentro da sala lá, que você estava tendo lá com os professores, com os alunos ali, todo mundo conversando de treino. Isso é um negócio que me pega um pouco. A gente não conversa de treino na educação, com os outros profissionais de educação física. É difícil achar alguém que gosta de conversar de treino, que está disposto a trocar ideia. Na faculdade, você diz? Na faculdade, até na academia. Ah, mas cara, da baladinha, quero ver se não tem conversa. Cara, que Cara, isso que é um problema que a gente critica muito nas faculdades. Tipo, você pega uma turma assim, a turma começa o primeiro período ali com 30, 40 alunos, nos últimos 2, 3 períodos tem 15, 20, e desses aí, 1 ou 2 talvez ali que vão ir pra musculação, né? E essa é uma realidade que acaba complicando, digamos assim, o mercado, porque mesmo esses que não têm interesse em seguir na carreira em academia, acabam tendo que optar no futuro, e isso acaba gerando os profissionais que não... medianos, né? Eles já têm experiência, né? Não tem E experiência. daí a hora que cai no mercado de trabalho, né? A academia é um lugar que sempre está procurando pro profissional, né? E outra, musculação. De você entrar, né? Musculação é o esporte base. Você tem que saber musculação para aplicar em outras coisas. Não tem como você saber do futebol, não saber de musculação, saber do vôlei, não saber de musculação. Você tem que saber os movimentos de musculação para conseguir aplicar com qualidade as outras coisas. Mas além dos alunos, até a própria faculdade, né? Não sei como que foi na tua época, mas a gente, cara, vê muita coisa muito superficial sobre musculação. Tem quase nada. Você aprende muito mais na prática, conversando, esporte, mas a musculação você aprende muito mais na prática, conversando com gente que é inteirada nessa área, mas na própria academia, do que na faculdade. Você acaba aprendendo muito mais dança e esporte, né? Cara, por isso que hoje eu sou muito agradecido de ter feito físio na educação física como primeira faculdade. Hoje eu percebo a diferença assim, que o curso de físio adicionou para a musculação, que vocês poderiam ter aprendido na faculdade e acabaram tendo um pouquinho mais raso ali, ou quase nada de A aprendizado. gente sempre, eu e o Eduardo, a gente trabalhou junto já há um bom tempo. Ele sempre foi o meu salva-vidas ali, cara. E quando tinha alguma dúvida, cara, eu ia direto nele, porque a gente trocava essa informação muito bem, cara. Sempre eu chegava, cara, vamos testar essa parada aí, vamos ver se funciona mesmo. Daí ele analisava bem também. Vamos testar o Cis Squat. Cis Squat foi o auge ali do nosso Tirar o squat dele, o cara morre, eu acho. Eu morro, cara, não tem como, pô. O cara é apaixonado no exercício. Lembra quando eu comecei a fazer lá na Oxygen, a primeira vez, o gurizado já chegava. Eu só ficava pensando assim, na Isso hora que vai ele for machucar o fazer joelho. aquela panturrilha e escapar os pés dele nesse aparelho, eu vou dar muita risada, cara. Eu fazia na guiada,
Colocava tipo 60 quilos cada lado e um stepzinho de plástico embaixo sem nada. Assim, louco pra... E vai embora. Não, o pior é quando ele fazia no esqueci agora o nome do aparelho, V-Squat. No V-Squat. Essa, cara. 400 quilos. Eu botava lá 400 quilos, ficava na pontinha do pé. Eu falei, cara, na hora que ele escorregar esse pé, ele vai dar só com a canela nessa plataforma. Eu quero ver. Cara, eu só lembro dele chegando aqui pra mim, todo educado, né? Pra não falar, porra, para de fazer merda, velho. Tu não tem nenhum ano de treino, vai se machucar. Ele chegava, viu, cara. Veja bem, a arquitetura muscular, você está fazendo um ângulo que você consegue trabalhar na panturrilha em pé e colocar menos carga. Você não precisa encher tanto de peso, você vai fazer mais força lá. Eu olhava, tá bom. E continuava lá. Vou fazer mais 8 séries aqui, daí você usa outro aparelho ali. Ah, tá aluno quer usar? Pô, cara, só falta 16 séries aqui. É, tá louco. Porra, era um desgraçado, cara. Hoje eu... Aldeia. Era instinctive training, né? Era todo dia. Se parou de doer, eu vou fazer de novo. Falando em treinamento, vamos entrar nesse assunto aí, já. Alguém tem alguma pergunta específica? Cara, se o Arnold treinava errado, por que ele é tão grande? Aí o que é treinar errado, né? Também, vamos dizer assim, eu não sei como que era a questão articular do Arnold. Eu acho que assim, naquela época ele treinava bem pelo conhecimento que eles tinham da época. Entendeu? Eu acho que na época todo mundo treinava desse jeito, entende? É. Então assim, você vai falar, treinou errado. Cara, eu não sei, às vezes pra ele não era errado. É individualidade biológica. Exatamente, porque às vezes ele tem ali uma liberdade articular, que ele conseguiu fazer aqueles crucifixos trazendo lá atrás. Ah, ele é bom, né? Que às vezes ele fazia aquela remada cavalinho feia que ele faz. Ele é bom também. Pra ele, cara, às vezes nunca vai gerar um dano. É que isso que eu falo muitas vezes. Eu falo, cara, tem gente que vai treinar de uma forma mais arriscada. Vamos falar que é errado. Vamos falar de uma forma mais arriscada. A vida inteira. E ele nunca vai se machucar. E tem gente que vai pegar o cavalinho uma vez, vai ter uma hérnia de disco, travar ali no meio da academia e você vai ter que tirar o cara numa maca. Cara, é individual, entende? É a mesma coisa, vamos dizer assim, eu tenho problema no quadril ali, eu tenho o impacto femoromastobular tipo K e tipo pincer. Cara, é meu, assim, tipo, tem pessoas que nunca vão ter isso, entende? Isso vai me atrapalhar pra agachar, vai me atrapalhar pra fazer um leg, vai me atrapalhar pra fazer várias coisas. Mas tem pessoas que não. Então, assim, não é que o Arnold treinava errado. Tava só zoando, tá, gurizada? Não dá pra falar mal do Arnold, cara. Você vai falar mal do Arnold e os caras te crucificam. Ninguém fala que ele lesionou o ombro lá num certo Olímpia, daí teve que ficar tomando umas paradas pra parar de doer e ficar posando a noite inteira porque ficou retido. Não aconteceu isso, ele não lesionou. Ninguém sabe disso. Mas enfim, assim, ninguém está livre de lesão, né, obviamente. É algo que é multifatorial, tem muito a ver também com a maneira com que você estrutura o treino. Então ele na época, ele tinha esqueci o nome lá, o que tava... Vice Gironda? Não? Não, o que tá a fotinha lá no Olímpia. Franco Columbo? Não. O que fica a foto atrás, esqueci o nome dele agora. Joe Waders. Isso, Joe Joe Waders. Waders. Isso, ele fazia o treino do Arnold e ele periodizava o treino, tá? Então, uma periodização mais louca, mais rudimentar, sim, mas ele periodizava. Então, em momentos o Arnold trabalhava com volume muito alto, outros momentos ele baixava o volume. Então, ele não ficava o tempo inteiro dando o full dele. Então, periodização bem longa, né? Ele tinha periodização até 6 meses. Então, Um negócio mais rudimentar mesmo. Então ele tinha muito daquela, um treino faz um treino com muita repetição, outro treino faz um treino com baixa repetição, que é mais ou menos o que a gente faz hoje na periodização do relatório, só que de uma maneira diferente, as faixas de repetições são diferentes, a gente não faz 20, 30 séries de repetições igual a galera fazia naquela época, a gente faz tipo até 15 repetições, entende? Mas eles periodizavam o treino, e isso também previne lesão. Então às vezes não é só o cara treinar pesado, não é só o cara treinar arriscado, às vezes o cara treina certinho, tudo bonitinho, faz ali a biomecânica correta, mas o cara tá sempre na alta intensidade, sempre dando pau ali, cara, mas ele muito provavelmente vai se lesionar, né? Por quê? Porque ele não tá dando descanso articular, ele não tá permitindo que o corpo se recupere daquele alto estímulo. Então, às vezes, o Arnold fala assim, o Arnold treinava errado. Às vezes ele tá treinando mais certo que os caras na academia hoje, porque os caras na academia hoje querem dar pau em todo o treino, entende? Que aí no final, que tirar mais 5, eles viram o videozinho lá no Instagram, mais 5,
mais 10, e quer ir até o final e se mata no primeiro exercício, depois não levanta a carga mais A nenhum gente outro. citou exatamente esse exemplo no último episódio. Quando a gente postar, vocês vão ver. A gente tá falando exatamente disso. Você tá fazendo um treino sem saber como é que é o estímulo. Você vai na louca, assim. Parece que até não conhece como é que funciona a musculação, só sai fazendo e já era. É que na verdade as pessoas não conhecem como funciona a musculação. Antigamente a galera via ali os vídeos dos bodybuilders e eles colocavam lá, né? Primeiro que a gente tem que entender, cara, quando os caras gravavam DVD, é comercial aquilo. Eles não treinavam daquele jeito. Sim. Até hoje em dia, né, nos vídeos do YouTube. Claro, Exato. cara, você quer fazer bonito. Cara, você quer postar um vídeo, Pô, se tu postar mais teu... certinho possível. se tu Vai for ver postar nós teu treinar, treino né? do dia a dia, treino do dia a dia é chato. Geralmente é chato, você tá fazendo o padrãozinho ali. O Arnold mesmo falou num vídeo. Postar só certo de aquecimento. Ele posava assim, "And now when the cameras are down, you put the plate like that." E de pau, estourava o prato assim no lado do supino, enchia de peso, tá ligado? Putaria. Tá ligado? Mas é só quando a câmera tá ligada, não era assim sempre. E o Arnold, ele tinha essa estrutura porque bem no início ali, 16, 17 anos, ele fazia muito treinamento de força. Ele veio lá da Alemanha, da Áustria, na verdade, não da Alemanha, fazendo treinamento de força. Então até por isso que a estrutura dele aguentava mais choque do que qualquer pessoa normal. E a gente tem dados hoje também, até mesmo sobre a galera que treina força, né? A maior parte do tempo eles ficam a 70% de uma RM, né? Verdade. Que seria uma repetição máxima. Mas quando a galera vai fazer treinamento de força, a gente tem já estudos mostrando que uma boa parte dessas pessoas acabam se lesionando porque ficam num estímulo muito alto por muito tempo. Mas isso é o quê? É um esporte de alto rendimento. A gente tem que entender que quando você parte para um esporte de alto rendimento, muitas vezes você não vai dar o mesmo tempo. Por exemplo, você vai pegar um aluno de academia. O aluno de academia, ele machucou o ombro, você vai ter calma com ele, vai trabalhar devagar. Agora, se pega um atleta que tem que competir, você não vai, às vezes, dar o tempo de recuperação necessário para ele Enche de corticoide e vai embora. Porque você precisa fazer o cara ir lá no palco, o cara precisa estar lá, o cara se preparou o tempo inteiro, daí no finalzinho teve uma lesão, você vai tirar. Por exemplo, o Jean teve uma lesão ali no cóccix. Não vamos mais trabalhar, vamos reabilitar. Não, a gente trabalhou como a gente conseguia. A gente trabalhou o que a gente conseguiu trabalhar e a gente levou o melhor físico que a gente conseguiu. Né? Talvez se a gente continuasse trabalhando normal, teria sido até melhor, entende? Mas a gente fez o que estava dentro das possibilidades. Questão muscular. Ia agravar. A lesão provavelmente iria agravar. Então a gente, quando a gente tá... tem uma frase até que eu escutei, que é trocar o pneu do carro andando. Quando a gente está trabalhando com um atleta, a gente tem que trocar o pneu do carro andando. Agora, quando a gente trabalha com uma pessoa normal, a gente pode parar, trocar o pneu, ir com calma. É diferente, entende? Sim. Então tem toda essa relação aí. E eu vejo que o erro que acontece muito é que a gente está falando do alto rendimento, vamos colocar aqui que é a Fórmula 1. Então o pessoal do alto rendimento ali é a Fórmula 1, é o máximo. Você vai lá, pode acabar batendo o carro, beleza, é um acidente que acontece. Agora tem gente você colocando esse risco à toa e vai ver o cara tá correndo de kart, tá ligado? Você poderia parar lá, arrumar, poderia tomar mais cuidado, mas não, o cara tá a 1000 por hora e se der merda, deu merda, mas era uma corridinha que não valia nada. Exatamente. Entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena. Vê muito atleta, às vezes amador, que não tem uma genética favorável, cara... Acabado, com problema cardiovascular, cara vai ter esse problema às vezes pro resto da vida, com vários problemas articulares, assim, por coisas que muitas vezes é só falta de calma. Às vezes eles só tinham que ter mais calma, eles têm que entender que o treinamento é algo que leva tempo, é consistência, não adianta. Você não vai conseguir chegar num alto nível assim, partindo do nada pro topo. Você vai ter que ir subindo degrau a degrau. E eu sempre falo até para os alunos, eu falo, cara, quando você aprende, por exemplo, a fazer uma execução errada, em algum momento você vai ter que voltar para trás e corrigir essa execução. Tá? Aconteceu comigo. Então, por bem ou por mal, porque às vezes assim, você aprende a execução errada, em algum momento você tem uma lesão, uma dor, um incômodo, alguma limitação, você fala, pô, cara, eu vou ter que voltar atrás, baixar toda a carga, aprender a treinar de novo para depois evoluir carga. E era muito mais fácil aprender a fazer da maneira correta e subir a carga, e evoluir no treino a partir disso. Né? Então eu sempre falo que não adianta pular etapa, você tem que partir de etapa a etapa. Que a gente vê a musculação lá, pelo menos à tarde ali, que é o movimento maior de Zenzo. jovens, Zenzo.
Cara, ninguém respeita. A maioria deles só quer saber das cargas. E não adianta falar, cara. Acabou o respeito, acabou o respeito. Bate em cima e... Daí, uma coisa que eu falo, eu bato muito hoje, cara, eu tô conseguindo uns resultados bem legais, assim, nas costas das pessoas, assim. Que eu acredito que costas é muito direcionamento. E eu pego os alunos, às vezes, cara, que treina pesado. Às vezes eu falo, cara, você tá treinando pesado, tá legal, assim, a intensidade, só que você não tá direcionando. Então o que acontece? O aluno vai lá, ele mete um monte de peso e ele não contrai o que tem que contrair. Aí eu sempre falo, olha para um bodybuilder, o cara pode treinar da maneira mais arriscada possível, mas eu duvido que não tem contração. O cara contrai o músculo que ele quer contrair. Então, se você quer realmente evoluir em alguma coisa, contraia o músculo que você quer contrair. Entende? Você tem que direcionar o trabalho. Não adianta você tacar um monte de peso e estar jogando para outro lugar. Entende? Você não vai evoluir aquele ponto específico. Então, assim, não é só questão de fazer correto por questão de saúde articular, etc. É também questão de direcionamento. Então, o bodybuilder muitas vezes ele não faz da maneira mais segura, mas eu tenho certeza que um bodybuilder de alto nível ele sabe direcionar o estímulo. Na quantidade. Exatamente. Isso aí que eu tenho pensado muito também pra mim, né? Um dia que antes eu fazia um volume de treino muito grande e acabava, tipo, cara, tá muito cansado, você quer acabar o treino, você pega e acelera, né, o treino e daí começa a fazer muita compensação. Hoje em dia eu diminui muito o volume e penso em trabalhar com muito mais qualidade na execução dos exercícios e fazer, tipo, 8 repetições valerem muito mais do que 15, por exemplo, que eu fizesse mais, tipo, roubando, por exemplo, né? Então eu tento priorizar isso hoje em dia, uma qualidade boa de execução. E falando nisso do treinamento, qual é o jeito que você mais gosta de trabalhar com os alunos? Em questão de volume de treino, da escolha que você faz para divisão? Fala um pouquinho sobre Vamos isso. abrir a caixa de Pandora, só dos treinos. E falando aí pra galera que tá ao vivo, se quiserem mandar alguma pergunta pro Gia, pode mandar que a gente responde. Passa. Passa pra ele responder. Em relação ao volume de treino, então, depende muito da pessoa. O que eu estou fazendo hoje? Eu normalmente analiso o treino antigo da pessoa, vejo como que está o volume de treino. Por exemplo, assim, essa semana por exemplo, chegou uma menina ali com impacto femoroacetabular com volume tipo parecido com o volume de treino do Jean. Falei, cara, não, vamos reduzir esse volume, não faz sentido, você não tem nem estabilidade para você estar fazendo esse treino. Então eu baixei o volume dela para a gente ensinar ela a treinar e começar progredindo devagar. Agora tem pessoas assim que já são mais treinadas e tal, a tendência é que normalmente assim eu dei uma aumentadinha no volume ali em um período, né, eu aumente no máximo 20% cada vez. E aí chega um certo período, normalmente quando finaliza o cut, ensina a transição pro off, quando eu quero trabalhar mais força com a pessoa, ou se a pessoa já vai começar um trabalho de força, eu tendo a jogar um volume mais baixo. Daí nesse volume mais baixo eu consigo trabalhar mais força com a pessoa. Daí então eu fico com esse período de tempo, que é o que eu vou fazer com o Jean agora. Ele está numa fase de transição, né? Ele está ali com 4 treinos na semana, né? Mas eu já vou jogar 5, mas eu não vou jogar um volume de treino muito alto. A tendência na real para ele, eu quero testar com ele, ver se eu consigo trabalhar com um volume de treino não tão alto mais. Porque hoje ele já tem mais qualidade de execução, ele consegue botar mais carga. É um estímulo mais eficiente e com menos repetições. Eu lembro que bem no início, quando a gente começou, você botava um volume absurdo. Justamente porque eu não tinha tanta essa consciência da intensidade de treinar intenso, né? Então você acabava compensando com o volume. Hoje em dia eu já aprendi a treinar melhor, dá para diminuir o volume e baseado nessa qualidade do treinamento que eu tenho, melhor do que no início. Exatamente. No começo, o Jean até eu briguei, assim, quando eu briguei, né? Deu umas puxadas de orelha nele quando ele foi para o oxígeno e falou, cara, você tá treinando muito fraco. Lembra que eu dava umas puxadas? Falava, você consegue treinar mais forte que isso, né? E porque ele tem essa facilidade, até por ele ser baixinho, cara, ele consegue mover muita carga, entende? Então ele tem os membros mais curtos, tudo, ele tem vantagens anatômicas ali que ajudam ele a mobilizar muito mais carga, consegue fazer um treino de força, e ele tem também uma genética muito boa, né? O cara é excepcional na questão de genética. Então
com ele eu usava realmente um volume bem mais alto. Talvez hoje eu já pensaria diferente. Talvez eu não jogaria um volume tão alto como naquela época, né? Mas normalmente eu jogo o volume mais alto quando o aluno ele tem essa dificuldade ali, para a gente conseguir ter mais estímulo para aquela região. Agora, quando o aluno tem uma qualidade de treino, quando o aluno consegue direcionar bem o estímulo, quando ele consegue usar bastante carga, aí eu tendo a baixar um pouco o volume, porque aquele volume menor tende a ser mais eficiente, né? Então eu não vejo, para pessoas assim que têm dificuldade de ativação e tal, às vezes eu prefiro trabalhar no volume mais alto, porque ela não trabalha com intensidade. Sim. Agora, quando a pessoa trabalha com intensidade, às vezes não há uma necessidade de um volume de treino tão alto. É o que as pessoas acabam confundindo muito com o método do Heavy Dutch, do HIIT, que, nossa, todo mundo hoje gosta e fala, do Mike Mentzer, do Ari Yates, que é justamente quanto mais bem treinado você é, menor você precisaria de repetições para conseguir um estímulo satisfatório. E as pessoas acabam se enganando, colocam o iniciante lá para fazer 2 séries de aquecimento, uma total e já era, e é isso aí. Quando o próprio Donnie Yates e Mike Mentzer já falaram que quanto mais iniciante, mais exercícios vai precisar para alcançar um efeito satisfatório de crescimento no músculo. Até mesmo por coordenação motora, né? Porque o iniciante precisa aprender a fazer o movimento. Então ele repetir mais o movimento é mais interessante para ele aprendendo a ter essa ativação. Justamente por repetição a pessoa vai melhorando a coordenação motora, vai melhorando os estímulos também. A outra questão também, você vai ver ali o Mike Mentzer, que tinha um shape absurdo, cara. Acho que ele merecia ter ganhado aquele Olímpia, que ele ficou em quinto, inclusive. Mas, pois é. Então, ele tinha um shape absurdo, ele fazia um treino normalmente com uma série de trabalho, né? Só que como que era essa uma série de trabalho? Era absurdo o estímulo, ele precisava de muito tempo. Forçadas, e tudo que pudesse vir junto, movimento compensatório. Ele segurava na fase excêntrica, fazia repetição forçada, fazia tudo isso. Até V7 ele chegou a usar. Calma aí, cara. Fica estressado. Então, tipo, aí que a galera confunde, né? Sim. Me diz aí, na academia que vocês trabalham, na academia da região, quem que treina assim? Quem que conhece Mike Mentzer? Quem que consegue treinar assim? Não, pô, é 30 minutos de treino, eu não consigo. Eu gosto de ficar na academia 1, 2, 3 horas se deixar, cara. Eu não ia gostar de fazer esse treino, não ia. E ninguém treina assim. Eu não conheço ninguém, pelo menos. Treina nessa intensidade, cara, é muito difícil, cara. É um nível assim, é absurdo. Tem que ser muito treinado e ter muito psicológico. E é o que a galera faz. A galera, você vai ali fazer, cara, você tem que fazer de 8 a 12. A pessoa consegue tranquilamente fazer 12. Chega no 8, ela já tá 30. Abandonando. E aí você vai falar o quê? Essa pessoa vai fazer um heavy dutch? Cara, não vai. O range de repetições é muito mal entendido. Quando você coloca 12 repetições, a pessoa acaba fazendo 12 e vai ver a RM da pessoa ir até 30 ali. Ela conseguia fazer muita repetição a mais. Exatamente. E até esse é um parâmetro bom até para você medir a intensidade do treino usando. Tá pesado. Fala, cara, você fez 13 repetições. 13 repetições não é pesado. Não é pesado? Não adianta querer me enganar. Eu falei pesado é quando você não consegue fazer 10. Aí é pesado. E você vai colocar a placa, vai pôr mais anilha. Mas não vai dar pra fazer. Pô, você tá falando uma coisa, teu corpo tá falando outra. Eu uso essa frase assim, às vezes o aluno chega, hoje eu tô morta, hoje eu não consigo. Caralho. Pega mais leve comigo. Eu falo bem assim, cara, eu vou escutar o que teu corpo tem a me dizer, eu não vou escutar o que a tua boca vai falar. É o que teu corpo me dizer que eu vou escutar. Então, às vezes a pessoa chega me falando isso, cara, no final do treino ela faz o melhor treino da vida dela, bate PR, faz o absurdo no treino. E eu falo, cara, parabéns, olha, você treinou muito bem. E ela, nossa, eu no começo achei que não ia render. Cara, às vezes o corpo, você tem que escutar o que o corpo fala, não exatamente o que a mente fala. Porque tem muitas vezes que a gente mesmo chega na academia e você fala, puta merda, tem que treinar hoje. Treino de perna. Pô, tem que treinar hoje. Aí você chega a desanimar. Peito hoje. O Vegano tem nojo de treinar braço e... Braço eu parei de treinar, cara. Braço e panturrilha, o cara treinava tudo treino. Saía olhava pra ele lá e tava lá fazendo bíceps no pump e panturrilha no pump. Cara, parei de treinar braço, cara. Aí, ó, pra melhorar a simetria, né? Exatamente, simetria. Eu tenho a impressão que alguém já tinha falado isso pra você. Então,
E agora até me perdi, cara, no assunto. Não sei. Tá falando de treino, de chegar, tem que treinar hoje e tal. Ah, sim. Então, muitas vezes a gente chega desanimado e tal, e a gente faz o melhor treino da vida, cara. Então, tipo, não dá pra levar muito em consideração. Daí falar, pô, às vezes eu tô muito cansado. Daí nesses casos entra também a suplementação. Você pode usar ali um pré-treino, uma cafeína, alguma coisa pra ajudar a melhorar, né, de maneira pontual. Mas, cara, tem que escutar o que o corpo fala, não necessariamente. E também escutar pro outro lado, porque às vezes você tá ali querendo bater PR e teu corpo tá falando, cara, hoje não é dia de bater PR. Isso é uma desvantagem que a gente encontra na consultoria online. Porque na consultoria online você tabela lá as semanas e às vezes você não sabe exatamente como o aluno tá. Porém, quando a gente trabalha com personal, eu trabalho com personal, sim. Eu faço com os alunos que eu sei que eles respondem bem dessa maneira semanal, eu faço as semanas ali tudo certinho. Tem alunos que vai dar 100%. Mas tem aluno que, cara, é por treino. Eu faço ondulação por treino. Por quê? Porque tem aluno que num treino tá lá em cima, no treino tá lá embaixo. E, cara, eu tenho que ondular por treino. Não adianta. Tem aluno que vai funcionar assim. Menstrual também. Isso, o ciclo menstrual afeta muito, né? Sim, nossa. Então, tipo, às vezes, se bem que a gente na ciência, a gente mostra assim que não tem tanta diferença, né? Hoje que a gente tem de evidência, né? Mas às vezes na questão psicológica mesmo da mulher, ela às vezes não dá aquele a mais ali porque ela tá numa fase ruim, tá com dor, tá desconfortável. Então, tipo, às vezes você tem que fazer realmente com o personal, a gente tem essa vantagem de conseguir fazer essa periodização, às vezes treina treino. Então, quando tem aluno meu que eu não trabalho com tabela de periodização por causa disso, sabe? Porque eu acabo, minha namorada, por exemplo, é assim, eu vejo como ela tá no dia e é assim que eu vou trabalhar com ela, porque eu já tentei trabalhar semana a semana e, cara, tem semana que às vezes você bota um choque ali, a menina não rende, velho, e daí não tem o que fazer, entende? Então, nessa questão de intensidade, eu acho interessante trabalhar. Quando você é personal, cara, essa é a maior vantagem que tem, cara. Você tá ali com o teu aluno, você vê como o teu aluno tá respondendo. Então, tipo, é isso. Você vai vendo de treino a treino como ele responde e vai adaptando o treino. Show. Acho que pra mim uma das características mais importantes do treinador é você ter esse feeling de saber conhecer cada paciente teu, cliente, cada cliente teu e cada cliente teu e saber lidar da melhor maneira naquele momento com ele. Isso daí pra mim é uma das coisas mais essenciais assim, que o treinador tem que saber e conseguir extrair o máximo do aluno em cada dia que ele tá ali. É isso aí, né, gurizada? Todo mundo ficou quietinho. E o tempo. A gente, eu acho que vamos entrar já nos últimos tópicos aqui, mas a gente estava questionando antes sobre como que foi a experiência para você de começar a treinar alguém de alto rendimento, né? Alguém com finalidade em competição, porque acho que quando a gente começou a trabalhar junto, você nunca tinha trabalhado com ninguém nesse sentido, né? Esse atleta. Fala um pouquinho como que foi. Então, o primeiro atleta que eu tive, né, que é o Jean, já comecei bem, né, porque a gente já começou ganhando uns top 1 ali. Começou com o Ramon brasileiro. Aí, ó. Então, uma coisa que me ajudou muito na época foi até mesmo o Luiz Miri ali, né, que entrou junto na época. Então, ele me ajudou muito com a experiência dele, né. Então, eu tinha uma tendência de ser aberto com as pessoas que trabalham comigo. Tanto o coach parte da dieta e tal, então eu gosto de conversar com as pessoas e entrar num consenso. Tem coisas assim que eu não abro muito mão, né? Como às vezes o outro também tem coisas que não abre mão. Mas vamos dizer assim, no geral a gente tenta trabalhar junto. E o Luiz foi muito importante porque ele trouxe toda essa experiência, então eu troquei muita ideia com ele em relação à finalização e tal. E com o tempo também fui pegando experiência de outros treinadores, até mesmo quando eu vou ouvir podcast, eu normalmente não gosto de ouvir podcast de atleta, eu gosto de ouvir podcast de treinador. Eu também. Porque podcast de atleta, normalmente porque foi difícil no começo e tal, e daí vamos dizer assim, é meio parecido. De treinador eu acho legal de ver as visões, até visão de finalização, essas coisas. Então eu acho muito interessante. Nisso a gente vai aprendendo, pegando experiência, vai lá no próprio backstage, você conversa com os outros treinadores, os caras vão falar mais ou menos estratégias, troca ideia, né? Então eu fico muito aberto assim, a receber ideias e eu, né, nesse quesito do Jean,
eu me abri assim para conseguir tentar entender melhor, a gente foi aplicando. E tem conceitos que a gente viu que funcionou, tem conceitos que a gente viu que não funcionou, e a gente acabou trabalhando em cima disso. Essa experiência foi muito boa para mim. Eu vi que a gente acabou tendo uma troca de conhecimento e experiência, né? Tanto você como eu, a gente aprendeu muito um do outro, né, cara? Isso acho que foi o mais legal. Até mesmo ali no final da preparação, por exemplo, a maneira como a gente conduziu o final da preparação, né? Também foi algo assim que eu não sabia, nunca tinha tido, ninguém nunca tinha me falado. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo como lidar com isso. E hoje, assim, eu me sinto mais seguro para pegar um atleta, para trabalhar com ele. Tanto que agora eu tô com o Fernandinho lá de Laranjeiras, tô com o Marisson lá de Manaus. Vai ter mais umas 2 meninas ali que é para subir em novembro. Tô vendo ali com o Piazão também na Mensizi, que talvez ele suba em novembro também. Então, tipo, já vai abrindo as portas. Então, o Jean, para mim, ele foi um divisor de águas para mim, sabe? Porque ele confiar em mim nesse primeiro momento, né? Até o primeiro momento eu falei para ele, falei, cara, talvez não seja a melhor pessoa para fazer isso para você. Eu falei isso para ele na época. E ele falou, eu confio em você. Eu confio que você vai conseguir. Ele falou isso para mim. Eu lembro muito bem quando ele falou isso. E foi algo que foi muito bom para mim, porque, cara, essa experiência me abriu muitas portas e também fez com que eu me interessasse mais nessa área e fosse buscar cada vez mais conhecimento para justamente melhorar tanto o físico dele, como melhorar o físico de futuros atletas. E a gente teve uma ajuda do Pacho também, né? Teve umas trocas de e-mail. Uma ideia com o Pacho. Vocês sabem. Não sei, velho, eu não tô sabendo dessa resenha. Deixa o Baixo, né? Essas coisas não ficam falando muito. Mas realmente o Baixo deu um toque ali na nossa primeira finalização. Mas questão de direcionamento de treino, assim, sabe? A gente, como um treinador experiente, ele sabe analisar assim, o que seria um ponto assim, que a gente deveria dar mais enfoque. Então a gente escutou assim, uns conselhos dele e a gente deu mais enfoque. Mas assim. aonde vocês acharam o Pacho, velho, pra conversar? Cara, e-mail. Eu acho que hoje não conversa mais. Hoje não conversa mais com o cara, pô. O cara tá muito estourado. Mas... ele não respondeu mais os e-mails que eu mandei depois daquela época. Mas aquela época foi um pouco antes dele acabar estourando com o Ramon e tudo mais. Então acho que ele ainda olhava o e-mail. Era um pouquinho mais underground ainda. Só quem era da musculação mesmo conhecia ele. Agora a galera, todo mundo conhece Pacho. Mas foi muito bom. É que nem eu falei, tipo, tudo troca de experiência, cara. Cara, essa questão assim de atleta, eu acho muito legal o campeonato. Cara, que da hora. Eu acho muito da hora o backstage, tipo assim, a questão de troca de informação. Porque você conversa com muito treinador, eu fico olhando assim o que os caras estão fazendo com os atletas, até a questão de aquecimento e tudo mais, eu fico sempre só cubando, assim. Então, tipo, você tem muita troca de informação naquele meio. Você vai conversar, às vezes, com o cara e fala, mas eu curto fazer dessa maneira, eu curto fazer de tal jeito, na finalização eu faço assim. E eu gosto de ter essa troca de experiência. Isso eu acho que é uma das coisas que mais agrega, assim, quando a gente pega um atleta, quando a gente vai lá no backstage, quando a gente vê como realmente as coisas acontecem. E é bem diferente, né, do que a gente imagina que é, né? Quando a gente chega lá é outra história. Isso aí. E eu também sou muito grato por você ter vindo atrás de mim com a finalidade de a gente ter essa iniciativa aí. E acabou dando muito certo e os resultados estão aí, né, cara? A gente já conseguiu alguns top 1s, né? Então, tipo, a gente conseguiu também top 2, top 3 e, tipo... Além do reconhecimento, né, cara, por vários influentes no meio, né, várias pessoas que a gente tava falando ali do Pacho. Esse ano eu também conheci muita gente lá no Correia, em Balneário. Teve o Ost, teve o Léo Stronda, que respondeu todas as stories também. Então, Léo Stronda. O Gnomeira. O Gnomo, né, foi lá na pizzaria. Você tem que marcar um treinão com ele lá, cara. Tem que ir lá organizando. Tem que ir lá pra São Paulo, né, fazer uns videozinhos, estourar aí. Maneiro. E a diferença do atleta pro treinado comum, pro aluno comum, assim, qual poderia colocar como mais diferente entre as duas abordagens? Eu acho que é muito aquela questão ali que eu falei do trocar o pneu do carro andando, né? Porque o atleta, muitas vezes você não pode parar a evolução dele, às vezes ali, você vai para corrigir às vezes um quesito,
Tipo, o aluno normal, às vezes você tem que dar uma corrigida em alguma coisa, por questão funcional, para a vida dele. E às vezes o atleta, tipo, o Jean, ele veio com uns desvios posturais muito feios, assim, quando ele começou. Hoje ele, tipo, tem, mas é ok, né? Mas quando ele veio, sim, ele tinha bastante desequilíbrio de força e a gente teve que trabalhar isso, assim, meio que de forma trocando o pneu do carro andando, né? A gente foi dando estímulo e tal, e trabalhando mobilidade e tudo mais, mas é bem diferente, sabe? Porque às vezes o aluno, por exemplo, de um atleta, a gente dá uma liberdade a mais, porque a gente sabe que ele tem que estar num nível de intensidade de treino superior, né? Obviamente que aquele aluno que também pega ferro, que o cara já tem uma consciência de treino, que ele vai ter o treino praticamente igual de um atleta, né? O aluno que curte mesmo, né, a parada. Mas assim, a maior diferença é quando você às vezes trabalha com um público normal, às vezes você não vai conseguir no público comum trabalhar com a mesma intensidade, com o mesmo volume de treino. Por exemplo, tem pessoa que não quer passar mais de 1 hora na academia. A maioria. E você passar mais de 1 hora na academia, você vai fazer 1 hora na academia, você faz o quê? 5 exercícios. Cara, se você vai dar o descanso correto, você faz 5 exercícios pra pessoa. É mesmo. Então, tipo assim, dá pra fazer a pessoa chegar num nível de shape absurdo, às vezes com um volume de treino tão baixo ou com tão pouco tempo, às vezes é difícil, entendeu? Ou você vai ter que sacrificar o descanso, ou você vai ter que, às vezes, sacrificar alguns exercícios, entende? Então, tem uma diferença bem absurda, né? E a questão de prioridade. Com alunos que a prioridade é o trabalho e tal, cara, eu vou respeitar. É diferente agora do atleta. O atleta, tipo, não quero treinar a perna 3 vezes na semana, azar o teu. Eu ia falar que o negócio que eu achei bem interessante foi quando o Jean chegou ali na academia. Beleza, segunda treinou quadríceps e tal, né? Tá, treinou quadríceps, fez aquela abdutora de sempre dele. Aí tá, passou terça ali, treinou um peito e tal. Quarta, fazendo um agachamento sumô, assim, mas será que é quinta e eu tô enganado aqui? Aí beleza, fez lá o treino, ele fez um pouco mais de glúteo ali e tal, com o posterior. Aí tá, show. Daí chega sexta, na academia ele fazendo extensora. Eu olhei, mas que caralho, né, velho, o que tá acontecendo? Que daí que eu fui entender que ele tava fazendo perna 3 vezes na semana. Pra melhorar a proporção, porque ela jogou o volume de perna lá em cima, deixou o peito e costas como os principais ali, né? O ombro dele é muito bom, tava braço nem trabalha, né? O braço não tava trabalhando. Nossa, eu achei muito massa, cara. Pô, é um detalhamento personalizado assim pro aluno que eu achei show, cara. Muita gente pega e fala, qual que é a divisão de treino e tal. Mas, cara, quando você vai... Tudo é individualizado, né, cara? Não existe... O meu treino não é treino ABC, ABCD, é um treino... ABCD, FG, né, H. E eu acho que isso se aplica para praticamente todos os alunos, né? GH. GH. Mas o... daí... Tá todo mundo... Não, os caras já estão puxando... É o gelinho, é o gelinho. Vocês estão ansiosos? Estão querendo também? Estão querendo suco. Estão querendo suco, Pedro? Então... a divisão de treino realmente ela vai ser individualizada. Então, tipo assim, o que a galera pergunta, como que você trabalha em questão de divisão de treino? Cara, tem cliente que eu trabalho ABAB, tem cliente que eu trabalho ABC, tem cliente que é ABCD. Normalmente, o que eu faço? Eu vejo grupos que a pessoa tem mais dificuldade ou que eu quero desenvolver mais e eu acabo colocando eles mais vezes na semana, porque é uma maneira de diluir o volume de treino. E no início da semana também. Também no início. Ou que tem mais energia. normalmente no início da semana e normalmente no início dos treinos, tá? Então, tipo assim, no início do treino, a menina quer ganhar glúteo. A menina quer ganhar glúteo, cara, no início de todo o treino dela vai ter um estímulo de glúteo, entende? Então, eu vou botar às vezes ela quer ganhar glúteo, mas às vezes ela também tem que melhorar glúteo e posterior. Então, num treino eu coloco iniciando por glúteo, outro treino eu começo iniciando por posterior. Eu coloco exercícios que trabalham os dois ali de forma Isso, junto. um banco romano, um stiff. Treinar glúteo, assim, você acha que o volume e a intensidade consegue ser mais alto que o restante dos outros grupos? Cara, glúteo é um grupo que aguenta porrada. Cara, aguenta demais, velho. Então, tipo assim... É o ombro brasileiro, o ombro dos membros inferiores. Deixa eu ver, a mecânica não é tão diferente, parecida, né? É parecida, né? É uma articulação esferoidal, né, também, né? Então, tipo, é bem parecido, assim, o movimento. Eu não lembro onde que eu ouvi essa coisa aí, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, caramba, é verdade, cara. Então, cara, agora o posterior é diferente, né? O posterior você coloca um pouquinho ali, cara, no volume, você não consegue botar um volume alto posterior, né?
Então, tipo, às vezes posterior você tem que trabalhar com volume mais baixo, porque a recuperação do posterior, né? Porque muitos dos exercícios posteriores você trabalha com ele em alongamento, né? Então você gera muito dano muscular. Tanto que o meu posterior teve uma evolução muito boa esses tempos, fazendo 12 séries semanais. Fazia 6 séries de flexão nórdica e 6 séries de stiff. Tá ótimo. Cresceu que nem nunca tinha crescido antes. Então, o posterior a gente consegue normalmente trabalhar com volume de treino mais baixo, o que dificulta muitas vezes até uma menina que quer ganhar posterior, né? Então a gente, às vezes a menina que quer ganhar posterior, você tem Acho que vai fazer 1000 exercícios. Cara, às vezes você não consegue colocar muito exercício, tem que colocar o que é recuperável, né? O glúteo, já que nem você falou, cara, o glúteo tem aluno ali que é 50 séries semanal e aguenta de boa. Pergunta, tá difícil de fazer o treino? Tá conseguindo evoluir carga? Cara, tô conseguindo evoluir carga, tô conseguindo recuperar, tá de boa. O glúteo, ele tende a recuperar muito rápido. É que nem o ombro, que nem você falou. O ombro, cara, você sai do exercício, quem que sente o 20 ombro... segundos depois pode fazer de novo, parece, né? Quem que sente muito ombro pós-treino? É difícil, sabe? Quando você já é treinado, você não sente muito Eu ombro nunca tive pós-treino. aquela sensação de falar, eu vou lavar o cabelo, não consigo lavar o cabelo por causa do ombro. Nunca. Isso normalmente acontece com quem é muito destreinado, né? Mas quando a pessoa já é mais treinada, assim, dificilmente ela vai ficar sentindo dor no ombro assim pós-treino. É bem, bem raro. O com glúteo acontece a mesma coisa, né? O quadríceps ele já tá ali no meio termo, né? O problema do quadríceps é que, digamos assim, você vai gastar muita energia ali, né? No treino do quadríceps. Então ele é um treino muito desgastante, sabe? Então, às vezes ele não tem uma recuperação tão demorada, mas é muito difícil às vezes você colocar às vezes um volume tão alto porque ele acaba desgastando. E quadríceps tem aquela velha discussão também, né? Repetição ou carga? Eu vejo que o quadríceps tem muito essa discussão. Eu vejo assim com questão assim de evolução assim dos clientes, tem a questão mecânica, principalmente, que nem estava falando antes de gente abrir aqui, de uma cliente que ela tinha dificuldade de flexionar o joelho. Quando você consegue, às vezes, melhorar essa flexão do joelho, consegue trabalhar com amplitude de movimento boa. E também é a questão da carga. Eu acho que quadríceps, cara, se você não... Vamos dizer assim, tem pessoas que têm uma genética que, cara, faz qualquer estímulo, o quadríceps cresce. Mas quem tem uma dificuldade de ganhar quadríceps, eu acho que você tem que botar a carga. Eu acho que é um músculo que... Eu acho que todos respondem muito bem a carga, mas o quadríceps em especial, eu vejo uma diferença gritante, assim, quando a galera usa carga. Então, Pelo estilo da articulação do quadríceps, ele é uma articulação feita para fazer força mesmo. 4 músculos, todos no mesmo lugar ali paradinho. Ele é muito forte por natureza. Então pode colocar a carga que ele aguenta. Na maioria dos casos, né? Não vamos você matar ele. Tem limitações, né? Vou colocar carga, o cara fazendo um valgo de joelho lá com a coluna malácia. Falando em quadríceps, uma pergunta aqui que a gente queria fazer. Qual pra você que é o melhor exercício pra quadríceps e por que é o sissy squat? Basicamente sim. E por que você não gosta do Tom Platz? Eu gosto muito do Tom Platz, né? Ele era meio loucão, assim, fazendo umas coisas, mas eu gosto muito dele. Ele tinha um agachamento... O agachamento dele, cara, um agachamento muito bonito, né? O cara descia até o talo, lá, mantendo a coluna ereta, né? Põe o vídeo dele, 23 repetições, 240 quilos. O Tom Platz é um excelente atleta, né? Acho que as melhores pernas que já tiveram no fisiculturismo. Também veio do powerlifting. Também veio do powerlifting. Teve uma vez uma competição que ele fez com o powerlifter. Contra o Mr. Squat, que falavam, né? Que eram os dois reis do agachamento, né? Exatamente. No final saiu os dois reis do agachamento, um da carga e outro da repetição. Exatamente. Só que esse vídeo aí que eu já vai colocar agora ali dele agachando, tem uma polêmica que o Bill Kazmaier foi o maior powerlifter ali da década de 80, 90. Ele falou que não tinha 240 quilos mesmo, que aquele peso ali estava errado. O que é o negócio? Quem que fez essa competição? Foi o dono da WWE, o Vince McMahon. Então, como era tipo era uma árvore assim da WWE, era um galho do WWE, era aquele negócio de treino ali que eles criaram. Acho que isso é mentira, eu não vi o John Cena lá. É isso aí. Então, cara, eu até não duvido que eles tenham feito alguma coisa ali, mas eu gosto muito do Tom Platz para desacreditar. Isso daí é fake, cara. Não tinha o Rey Mysterio, não tinha o John Cena, o Cadê o Undertaker? Cadê o Big Show ali? Não tinha ninguém lá, é tudo mentira. Oi, nessa década de 90, os caras da WWE também fizeram um negócio interessante, que foi um bodybuilding com cena artística, assim, e tal. Então entrava os caras com metralhadora, com machadão, assim, dentro do palco. Era bem massa. Qual que era aquele cara que tinha o cabelinho igual ao Tom Platz? Tinha um maluco. Do WWE? Rei lá. Qual, cara?
Acabou a bateria. Ah, não! Tô perdendo aí, mas depois coloquem lá pra ver. O som funciona normal? Oi? O som funciona normal? Não. Não, agora é só pelo celular. Mas é bom que já estamos finalizando. Aconteceu a mesma coisa no último episódio. Verdade, cara. Mas basicamente sim, no Sissy Squat. Sissy Squat ele você vai travar o quadril ali, né? Você vai deixar o quadríceps em maior alongamento. Então ele é um excelente exercício para reto femoral, né? Mas agora para vastos ele não é um exercício tão efetivo, né? E eu considero agachamento, leg, agachamento e suas variações em máquinas, né? Squat muito vasto lateral. Muito vasto lateral, mas isso é comprovado pela ciência já. Sempre, pô, mas você sempre pelo alongamento mesmo do vasto lateral na execução. E sabe uma coisa que ajuda muito a desenvolver vastos? Alongamento do posterior de coxa. Se você alonga o posterior de coxa... Essa daí você vai ter que explicar, velho. Então, tô ligado. existe um fenômeno dentro da musculação, da anatomia, biomecânica, que se chama inibição recíproca. Né? Um músculo agonista, ele normalmente vai... O antagonista ele vai reprimir inibir a contração. O antagonista inibe a contração do agonista. Então, o que acontece? Por exemplo, você vai fazer uma cadeira extensora. O seu posterior for muito cortado, você não vai conseguir fazer muito. Você pode ver que a pessoa chega aqui e ela começa a compensar tudo no quadril. Sim. Entende? Então, para você conseguir fazer um movimento ali, fazer força sem ter uma inibição no posterior, você tem que tirar a tensão do posterior de coxa. Mesma coisa, vamos dizer assim, se você tem os posteriores de coxa muito encurtados, provavelmente você vai perder em contração do quadríceps. Então, o que eu já vi muita gente assim, da biomecânica fazendo, e eu acho bem interessante, às vezes eu vi eles mudando o físico de atleta, simplesmente melhorando a flexibilidade do posterior de coxa. Porque às vezes os vastos não saíam, mas era só que o posterior era muito cortado. Então eu acho interessante assim, para trabalhar o quadríceps melhorar a flexibilidade de posterior de coxa. Que então, massa, cara. Por causa desse fenômeno, né? Isso acontece com muita coisa. Por exemplo, assim, você vai desenvolver costas se você tem um peitoral muito encurtado. Você não vai conseguir gerar contração nas costas necessárias porque o peitoral é muito encurtado. Então tem tudo isso, né? Eu quando penso em posterior encurtado, eu lembro muito do posterior puxando o glúteo deixando o paravertebral inativo e você não tendo força para produzir um agachamento legal, fazendo tilt pélvico. Mas eu nunca tinha parado para fazer essa relação com o quadríceps de alongamento assim. Tem até em relação, por exemplo, com o glúteo. As pessoas têm anteversão da pelve, né? Um iliopsoas, um reto femoral muito encurtado. Muito provavelmente uma mulher que tem esse quadro, ela vai ter uma dificuldade, né, de ativação do glúteo. Por quê? Por causa da inibição recíproca. O iliopsoas e o reto femoral estão inibindo a ação do glúteo dela. Então ela não consegue, às vezes você vai botar ela fazer uma elevação pélvica, se tem aluna que reclama muita dor no quadríceps. Sim, já vi muitas pessoas. Eu sempre vejo muita gente falar, né? Eu sinto muito meu quadríceps mesmo. Então, cara, manda ela fazer 30 segundos de alongamento de reto femoral antes em cada perna para ver se já não diminui essa dor no quadríceps. Ou às vezes você bota um exercício que vai diminuir a ação do quadríceps. Por exemplo, com uma aluna que relata muito isso para mim, eu não faço elevação pélvica convencional, eu faço elevação pélvica solo. Daí o que eu faço? Ela não vai ter tanta ação do quadríceps, vai ter mais ação do glúteo. Então ela aprende a contrair o glúteo ali, ela consegue direcionar para o glúteo e usa o Assist Band para ajudar ela nesse direcionamento. E depois que ela entendeu a contração do glúteo, daí eu jogo para o estímulo do quadríceps. Show. Que daí para o estímulo do quadríceps convencional, falei errado. Daí eu jogo para elevação pélvica convencional, que daí ela vai conseguir ativar o glúteo de uma maneira efetiva, né? Mas é uma etapa. É todo um pensamento lógico na hora de você fazer a avaliação. E por isso que é importante até a avaliação física e a anamnese do teu aluno antes de começar o treino. Porque como é que você ia saber disso se você não visse o aluno antes praticando? Ou se não fazendo algum movimento, ou se não algum teste que você queira passar com o teu aluno? Pode ser que você demore 2, 3, 4 sessões de treino ou nunca corrigiu o aluno, que você poderia ter feito isso no primeiro contato ali. Uma questão... Uma avaliação e um banco do Wells cara, tem um lado muito fácil de usar. Já consegue medir a flexibilidade. Eu uso umas fotos posturais, né? Então eu peço para o aluno fazer várias fotos, até o G faz, né? E daí, através dessas fotos, eu determino qual vai ser os alongamentos que essa pessoa vai fazer, quantas vezes na semana ela vai fazer cada alongamento, né?
Então eu uso essa estratégia hoje, mas você também pode utilizar a própria interação com o aluno. Uma coisa tipo na consultoria online, às vezes eu monto um treino baseado na avaliação postural da pessoa e a pessoa começa a me mandar os vídeos. Quando ela me manda os vídeos, eu falo, cara, não vai dar pra ser esse treino, eu vou ter que mexer muita coisa. Eu começo às vezes a alterar as coisas no treino da pessoa, porque para aquela pessoa aquele treino que eu montei não serve, entende? Ou às vezes eu pego um aluno ali que você monta o treino, né, pro aluno, fez a avaliação postural dele e ele vai ter uma aula de personal. Você tá tendo aula de personal com o aluno e você vê, cara, eu vou ter que baixar o nível dos exercícios, entende? Porque o cara fala, eu treino faz 4 anos, mas o cara treina por 4 anos, mas treina pior do que treina 3 meses, entende? Então às vezes você tem que voltar atrás, ensinar toda a base para depois conseguir evoluir. Certo. Então a gente já deu o horário ali, antes que o celular acabou a bateria. A gente queria agradecer você, já, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, a gente ter essa troca de ideias. E Uma dica e recado final pro pessoal, daí a gente encerra o vídeo. isso. Então, dica pra. Acho que vou dar uma dica pra galera assim, que é da nossa área. Então, pra galera que é da nossa área, estude, cara. Estude biomecânica, estude cinesiologia, estude fisiologia, porque isso vai fazer muita diferença na hora que você for atender o teu cliente. E o teu cliente, ele não está muito preocupado hoje em dia com o teu shape, ele está muito mais preocupado com que resultado que você está gerando para as pessoas. Então eu, por exemplo, não sou a pessoa que tem o melhor shape do mundo, mas eu consigo gerar muito resultado e eu consigo ajudar muita pessoa. Então, se você conseguir melhorar nesse quesito, eu tenho certeza que o teu cliente vai ser fiel a você e ele não vai te abandonar com facilidade. Show. Mas ele tem shape, viu? Não é largado. Saca aí. Pessoal, então muito obrigado. Vamos ter mais convidados a partir de agora. E abraço a todos, fiquem com Deus. E até mais! Como deu a live no Instagram, deu